Quero compartilhar hoje com os irmãos algo daquilo que a palavra de Deus já nos revela há tanto tempo e às vezes a gente fica desatento e não percebe o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Mas para falar disso, eu quero ir um pouquinho longe. Quero ir lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm tido uma grande preocupação, principalmente com os seus soldados. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre está participando de alguma guerra. Sempre está enviando tropas para... Normalmente a gente fala, né, eles enviam tropas para proclamar a paz, mas sempre no meio de muita bagunça, de muita guerra, de muita tristeza. E uma das grandes preocupações dos Estados Unidos é exatamente em relação à condição que os seus soldados voltam para casa. Por quê? Porque não precisa nem falar o que é o horror de uma guerra. O Brasil é muito pacato nesse sentido. A gente praticamente não sabe o que são os horrores de uma guerra. Mas nos Estados Unidos, todos os soldados que vão, a preocupação deles é que quando eles voltam normalmente com tantos traumas, com tantas situações psicológicas afetadas, com tantas emoções à flor da pele, que isso tem gerado muitos problemas na própria casa desses soldados. O que acontece é que, no seu retorno, eles viram tantas coisas tristes, viram amigos sendo mortos ou sendo estourados, ou perdendo pernas, perdendo braços, viram vilas sendo dizimadas. Quantas vezes nas guerras as pessoas não lidam com aquilo que seria a ética de uma guerra, e às vezes populações civis são aniquiladas sem menor sentido. E tudo aquilo que esses soldados vão vendo, toda essa, aquele clima de guerra, de coisas acontecendo, vão gerando tanto traumas que quando eles voltam para suas famílias, muitas famílias não os aguentam. O índice de divórcio de soldados que voltam para casa é muito grande. Porque as famílias, as esposas não aguentam os maridos, porque os maridos, além de estarem totalmente transtornados, se tornam violentos, se tornam totalmente diferentes daquilo que eles eram antes de ter ido para a guerra. Então acaba que as emoções daqueles soldados foram tão afetadas que talvez manter um relacionamento, manter aquilo que era a família dos próprios soldados, se torna uma coisa muito difícil, se torna um enorme desafio para eles. E o governo começou a pensar o que a gente pode fazer para evitar esses divórcios, as violências domésticas, os surtos psicóticos que os soldados trazem no retorno das suas guerras, as depressões profundas por quais eles passam. Quantas vezes a gente escuta noticiário de que um franco atirador começou a dar tiro numa escola, matou várias crianças e depois se suicida? Normalmente são veteranos de guerra. São homens que passaram por todas essas situações e que não conseguem se equilibrar mais. Então o governo dos Estados Unidos começou a procurar pessoas, ou procurar algumas situações que pudessem melhorar o retorno desses soldados às suas casas. Que tipo de tratamento poderia ser feito, que tipo de alguma coisa que pudesse ser trabalhada com esses soldados, seja na preparação deles na ida, ou seja na preparação deles na volta. Mas o governo dos Estados Unidos tem preocupado de como fazer com que isso possa ser melhorado. E nesses vários estudos, o Pentágono, que é responsável por toda essa parte do envio dos soldados, eles encontraram um psicólogo chamado Martin Seligman. E esse psicólogo começou a trabalhar uma questão muito interessante dentro da psicologia. Ele começou a perceber que a psicologia tradicional, de tudo aquilo que era feito, e não estamos trazendo aqui nenhum defeito à psicologia, a psicologia tem feito grandes coisas por toda a humanidade, mas ele começou a descobrir que a psicologia tradicional, baseada no famoso Freud, era uma psicologia que tratava muito dos assuntos negativos. Qualquer coisa você me corrige aí, tá, Meredith? Por quê? Porque os assuntos negativos é o seguinte: a pessoa está com surto, então como que eu posso fazer para diminuir o surto? A pessoa está com depressão, como é que eu faço para diminuir essa depressão? A pessoa está extremamente estressada, como é que eu faço para diminuir esse estresse? Então, esse psicólogo começou a notar que a psicologia tradicional trabalhava muito na questão de diminuir o negativo dessas pessoas. Mas o que ele percebeu? Ele percebeu que a grande maioria das pessoas, ao passar por um tratamento, eles são melhorados, eles diminuem muito os surtos, as dificuldades psicológicas, psicóticas da vida, mas que tendem a voltar quando o tratamento acaba. E ele percebeu, então, que as pessoas não eram enchidas, vamos colocar assim esse termo,
com coisas boas para que as negativas, as coisas más, não retornassem. E aí, nos Estados Unidos, um grupo de psicólogos começou a trabalhar juntamente com ele e eles criaram o que é chamada psicologia positiva. O que tem diferente da psicologia positiva? Eles trabalham para que as pessoas sejam cheias de coisas boas, para que as coisas ruins não tenham lugar. Então, essa psicologia positiva despertou no governo dos Estados Unidos algo que eles começaram a pensar, bom, essa psicologia positiva pode ser uma das soluções para nos ajudar com os nossos soldados. E vários cursos, várias coisas começaram a acontecer a partir daí. E realmente, hoje, a equipe desse psicólogo já trabalhou, se não me engano, com mais de 1 milhão de soldados. E a tratativa que eles têm dado para esses soldados tem mudado muito a questão da segurança emocional desses homens no retorno das guerras e dos momentos difíceis por quais eles passam. Então, eles entenderam que o próprio governo tem dado muito recurso, incentivado para que esses grupos de psicólogos trabalhem para que a mente dos seus soldados sejam cheios de coisas boas, ao invés deles trabalharem só a tentativa de diminuir os traumas, as lembranças difíceis e tudo aquilo que eles visualizaram e passaram nas suas guerras. Então, a tentativa é para que, através dessas pesquisas, obrigado, querido, através de todo esse trabalho, os soldados, ou no caso lá nos Estados Unidos, mas que todos que têm problemas de dificuldade com as suas emoções, possam ser trabalhados nesse aspecto positivo. Isso é interessante porque, assim, eu gosto muito de comparar aquilo que está acontecendo, aquilo que cientistas do mundo todo estão descobrindo, e à medida que descobrem coisas, o que essas coisas nos falam em relação ao que a Bíblia já nos falava há tanto tempo. E se a gente for pensar nessa psicologia positiva, isso não é diferente. Por quê? Porque a Bíblia já nos fala isso há muito tempo. Jesus Cristo mesmo, lá em Mateus, no capítulo 12, ele conta a história de que se a gente expulsa um valente da vida de uma pessoa, né, se uma pessoa está endemoniada e a gente vai lá e expulsa o demônio, a palavra de Deus fala que esse demônio sai, vai procurar algum lugar onde ele possa ter descanso, aí ele não acha, ele volta. Olha que ele volta, ele acha aquela casa, acha aquela pessoa, acha aquela vida arrumadinha, como se a casa estivesse limpa, mas vazia. E sabe o que a palavra de Deus fala? Que quando ele encontra a casa vazia, ele ajunta mais 7 espíritos piores do que ele, e eles voltam e ocupam a vida daquela pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você liberta uma pessoa de uma atuação maligna, se aquela pessoa não é cheia de coisa boa, de coisas positivas, da palavra de Deus, aquela casa se torna vazia. E o retorno desse espírito maligno vai ser pior, porque ele vai trazer mais 7. Então a Bíblia diz, e a condição segunda dessa pessoa é pior do que a primeira. Claro, a primeira ele estava possuído de um espírito maligno, agora ele está com 8, e ele mais 7. Então, o que quer dizer isso? Então, trazendo tudo isso à nossa realidade, a gente começa a ver, então, que a Bíblia já nos revela, já nos mostra a importância de ter o nosso coração cheio daquilo que é bom. Encher o nosso coração daquilo que a palavra de Deus nos ensina, encher a nossa mente de pensamentos que vale a pena, encher o nosso coração de emoções que são de acordo, que estão fundamentadas no que a palavra nos revela, encher a nossa vida com coisa que é eterna, que nos leva para a eternidade, que nos aponta para o caminho de Deus, que nos aponta para a pessoa dele. Isso faz bem à saúde, não é o Ministério da Saúde que adverte. A palavra de Deus já revela. Encher a nossa vida, o nosso coração com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, isso traz saúde física, traz saúde emocional e traz saúde espiritual. Então, quantas vezes nós estamos vivendo com problema, quantas vezes a gente passa por dificuldades, a gente, nos aconselhamentos pastorais, quantas vezes a gente senta com pessoas e que elas trazem para nós os seus problemas, e depois passa o ano, a gente senta com aquela pessoa, os problemas continuam os mesmos, passa 5 anos, a gente senta com aquelas pessoas, os problemas continuam os mesmos, e a pergunta que a gente faz é, querido, por que você não enche a sua vida com aquilo que vem de Deus? Porque passa ano, a mesma coisa, são as mesmas dificuldades, são as mesmas reclamações, são as mesmas situações, e a gente às vezes está vivendo junto com irmãos, e tem 10 anos, 20 anos, e a gente olha para eles, e o que a gente percebe é que não foi feito absolutamente nada para que o coração dessas pessoas sejam cheios daquilo que vale a pena. É aquela velha história.
Esse copo está cheio ou está vazio? Os pessimistas vão falar que estão vazios. Os que querem viver vão falar que ele está cheio. Está meio cheio, mas está cheio. Tem gente que olha para cá e fala o seguinte: ah lá, não dá para matar a sede nem da gente, quanto mais do povo. Quando a gente está cheio de Deus, a gente olha e fala assim: Deus, obrigado, porque se essa água precisar ser multiplicada, ela vai ser e todo mundo mata a sua sede. Entende isso? Quantas vezes a nossa realidade é a realidade que ela é fundamentada na desgraça, na tristeza, no trauma, no problema psicológico, e a gente olha para aquilo lá e acha que vai viver o resto da vida preso e amarrado naquilo que a gente está passando. Se eu tenho uma doença, eu acho que eu vou morrer com aquela doença. Se eu tenho um problema emocional, eu acho que o meu espinho na carne, eu vou morrer com aquele problema emocional e não tem jeito de sair dele. E a gente vai se amarrando nessas coisas como se Deus não tivesse poder para fazer nada. Acabando de falar, está aqui, ó. Pedidos de oração, que nós os homens oramos toda manhã. Quer saber de uma coisa? Vários desses pedidos aqui foram atendidos, foram resolvidos. Sabe por quê? Porque a gente crê num Deus que escuta as orações, que opera, que faz muito mais, além, acima daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Amém? Então, por que a gente continua preso? Por que a gente tem a mania de continuar, sabe assim, tentando lidar com os problemas como se eles nunca fossem afastar de nós? Por que a gente faz questão, sabe assim, de imaginar, de viver como se a palavra de Deus resolvesse, fosse poderosa para os outros, mas ela não é a mesma coisa para mim? Eu olho a palavra, então se eu vejo lá, a palavra fala que Deus cura. Você crê que Deus cura? Creio, mas quando é para os outros. Quando você pensa o seguinte, a doença é sua, parece que a dificuldade para crer fica muito maior. E você pensa o seguinte: Deus, como é que eu vou morrer com essa doença? Porque a gente acha que nem ser curado pode ser. E a gente vai levando a vida desse jeito. Então o que acontece? A gente fica como esses soldados americanos, ou qualquer soldado. A gente vai tendo uns traumas de guerra, porque cada um na sua proporção, cada dia nosso é um dia de batalha. Às vezes a batalha de uns é mais difícil que a batalha de outros. Às vezes a sua luta está num nível um pouquinho maior ou mais complicado do que a minha, ou vice-versa. E a gente vai, sabe, levando a batalha no trabalho, batalha nos relacionamentos. Tem gente que vai para casa e pensa assim: misericórdia, eu vou ter que encontrar agora minha esposa, eu vou ter que encontrar agora meu esposo. Provavelmente ele vai brigar de novo. Vai para o trabalho e pensa assim: agora é aguentar aquele chefe chato ou aquele subordinado que parece que só quer me dar trabalho. E a gente já vai montando todo um esquema de guerra. E a pergunta é: e o poder do Deus Todo-Poderoso que nós cremos? Ele não é suficiente para fazer uma mudança em tudo isso? Será que ele não é suficiente para fazer com que a doença seja curada, para que o problema psicológico seja afetado? Logicamente que Deus capacita pessoas, então eu creio nos médicos, eu creio nos psicólogos, eu creio nos psiquiatras, eu creio em todos os profissionais, porque eles aprenderam a tratar com essas coisas, porque isso é fruto do que Deus opera e ensina aos nossos corações. Mas, quando eu estou falando em ser cheio de coisa boa, é usando os profissionais se for preciso. Tem gente que está com uma doença e acha que vai morrer com aquela doença e nem médico procura. Tem gente que está com um problema psicológico e acha que não pode procurar um psicólogo, porque, se eu procurar um psicólogo é porque eu não creio em Deus. Não, querido. Quando eu estou falando tudo isso, é crendo nos profissionais, alcançando todos eles que forem necessários, mas crendo que Deus pode usar tanto o profissional, quanto fazer um milagre diretamente na sua vida. Eu sei de coisas que foram curadas através de bons profissionais, e tem coisas que foram curadas através da manifestação do poder de Deus. Amém? Para as duas coisas. Mas a questão é, o que nós temos feito com as guerras diárias com as quais nós temos enfrentado? O que eu tenho enchido meu coração? Imagina que Deus veio lá e falou o seguinte: olha, você tá com um espírito que está te atrapalhando, eu vou tirar esse espírito. Aí ele vai e tira aquele espírito maligno que está te atrapalhando em alguma coisa. O que você faz após isso? A palavra de Deus fala que se você não fizer nada, se você simplesmente falar assim: aleluia, estou livre, que coisa boa, não estou mais debaixo daquilo que estava me perturbando. Se você ficar só nessa, a sua segunda situação vai ser pior.
Então a palavra de Deus fala que nós temos que nos preparar, porque tudo aquilo que vai sendo removido, que não presta do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, tem que ser substituído por coisa boa. Porque quando o Espírito voltar, a casa está ocupada. Tem gente na casa. Quando ele voltar, ele não vai ter a liberdade de aprontar e trazer mais coisa que não presta. Porque a nossa vida está sendo cheia daquilo que verdadeiramente vale a pena. Se eu fosse perguntar aqui, quantos de nós têm nos enchido com a palavra de Deus? Quantos de nós têm nos enchido com a comunhão com o Pai? Quantos de nós têm lido a palavra de Deus e aplicado essa palavra de Deus no seu dia a dia? Quantos de nós têm enchido o coração de fé, de transportar montanhas, de poder superar desafios, dificuldades? Quantos de nós têm enchido o nosso coração com aquilo que a palavra de Deus nos ensina? É sobre isso que eu estou falando. E a psicologia positiva trabalha dessa forma para fazer com que as pessoas comecem a trabalhar o seu subconsciente. A psicologia positiva trabalha tão somente em fundamentos, para que através desses fundamentos eles possam ser cheios de coisa que presta e não dar espaço para aquilo que não presta. Só para dar um exemplo para vocês, a psicologia positiva, ela tem 5 fundamentos. Uma pessoa, para ser cheia de coisa que presta, ela tem que trabalhar com as suas emoções, e logicamente as suas emoções positivas, porque se encher de emoção negativa, não está resolvendo nada. Então, se encher de emoções positivas. O outro fundamento é você trabalhar com o engajamento, se engajar com aquilo que é bom. A outra questão é em relação aos seus relacionamentos. Quarto fundamento é a questão do sentido da sua vida, propósito da sua vida. E, por fim, as suas realizações. Então, a psicologia positiva trabalha nesses 5 pontos. E a Bíblia nos fala e nos revela a respeito desses 5 pontos o tempo todo. Para que, da mesma forma, a gente possa se trabalhar nisso. Então, quando o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, 6 e 9, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha que lição de vida que o apóstolo Paulo traz para nós aqui. Preencher nossas mentes, preencher nossa vida com aquilo que é bom. Se é boa fama, se é amável, se é nobre, se é correto, se é puro, se é verdadeiro, que isso seja o pensamento de vocês. Então Paulo já fala. Emoções positivas é você trazer isso para você. Por que eu vou pensar numa tragédia? Por que eu vou ficar enchendo a minha mente com aquilo que pode destruir? E olha o tanto que a gente faz isso sem pensar. A gente vê alguma coisa acontecendo, a gente começa a pensar: e se fosse comigo? E se fosse lá em casa? Aí alguém vai viajar e se tiver um acidente? E alguém vai fazer alguma coisa e se quebrar a perna? A gente vai alimentar na nossa mente só com coisa que não presta. E a palavra de Deus fala assim: não, querido, não fica pensando que alguém vai ter um desastre, não fica pensando que alguém vai ter um acidente, não fica pensando que vai acontecer isso ou aquilo. Pensa no que é verdadeiro, pensa no que é bom, pensa no que dá, sabe, no que é amável. Mas não, a gente fica alimentando a nossa mente só com coisa que não presta. O telefone liga, o que aconteceu? Ou você não é assim? A companhia toca, ai! A gente vive num estresse contínuo, porque a nossa cabeça está cheia de coisa que não presta. A gente só pensa o pior. Não. A paz de Deus excede todo o nosso entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então Paulo declara: o coração de vocês, onde estão os sentimentos, a mente de vocês, onde estão os pensamentos,
vão ser guardados pela paz de Cristo. Deixa essa paz te guiar, meu querido. Deixa essa paz te fundamentar para que a sua vida não seja segundo os medos que você está vivendo. Que a sua vida não seja ditada pelos seus temores. Que a sua vida não seja ditada pelas perguntas que você não consegue responder. Pelos medos daquilo que pode acontecer. Não. A gente precisa se encher daquilo que é bom, para que a nossa vida seja agradável. Será que se eu te perguntasse se a sua vida é agradável, você levantaria a mão? Se eu perguntasse, quem aqui se considera ter uma vida boa, você levantaria a sua mão? Ou só de vez em quando? Ou depende o dia? Ou depende o momento que você está vivendo? Os homens de Deus, as mulheres de Deus, são aqueles que, independente do tamanho da dificuldade, a vida não deixa de ser boa. Sabe por quê? Porque ela é centrada em Deus. Ela é focada em Jesus Cristo, o Senhor. Então não tem motivo para temer, para preocupar. E se acontecer isso? E se eu morrer amanhã? Querido, se você morrer amanhã, você vai para a glória. Louva a Deus. Você vai para a glória. E se não morrer? Se não morrer, é porque você tem um papel para fazer aqui. Então continua trabalhando. Ah, mas e se eu morrer daqui? A gente fica começando a preocupar, quanto tempo que eu vou viver? E se eu morrer, o que vai acontecer? Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente crê em Deus, se você for levado, os seus que ficam vão ficar bem cuidados. Então, provavelmente, mais bem cuidados sem você do que com você, porque às vezes você que está atrapalhando. Então, é para ir mesmo. Entende isso? Quando a gente crê em Deus, não existe situação que vai deixar alguma coisa a desejar, porque Deus está sob o controle de todas as coisas, e isso inclui a sua vida e a vida daqueles que você ama. Então, o nosso papel é entender o seguinte, se eu estou vivo, então Deus está me deixando aqui para cumprir um propósito. Senão eu te levo, meu querido, e pronto. O segundo fundamento que a psicologia positiva fala do engajamento. Engajamento é você se ligar de corpo e alma naquilo que vale a pena. Se você é um cristão, e aí que mora o perigo para muitas vidas. Porque às vezes a gente fala que é cristão, mas esse cristão está sendo uma coisa tão nominal, tão teórica, que a gente não vive o privilégio de ser cristão. E aí a gente acaba carregando um peso que não precisava ser carregado. Se engajar é a gente entender que a gente foi chamado com um propósito por Deus. Olha o que Paulo fala lá em 2 Timóteo 2,4. Ele diz assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Isso é engajamento. Então, se eu me alistei numa guerra, eu vou focar nessa guerra. E todas as outras coisas eu não vou pensar, porque isso vai me distrair daquilo que é o foco do que eu fui chamado a fazer. Como cristão, nós temos um foco. Como cristão, nós fomos chamados para realizar uma série de coisas que muitas vezes a gente não está realizando porque a gente não está engajado. Nós não estamos engajados naquilo que fomos chamados para fazer. A palavra de Deus fala que é para a gente orar sem cessar, nós não estamos orando. A palavra fala para a gente buscar o Senhor em todo o tempo, a gente não está buscando. A palavra fala que o nosso papel é testemunhar, dar um testemunho bom para que os outros olhem para nós e vejam as boas obras de Deus através das nossas vidas. E nós não estamos fazendo. Cadê o engajamento? Cadê o compromisso? E quando eu estou falando de engajamento, eu estou falando de engajamento na vida cristã, eu estou também falando de engajamento lá onde você trabalha, com a sua família. Quantas vezes casais estão se divorciando porque o marido não está engajado com a esposa não está engajada com o marido. Os filhos estão dando, assim, sabe, só mau exemplo, estão indo por caminhos cada vez piores, sabe por quê? Porque eles não estão engajados com seus pais, os pais não estão engajados com eles não estão engajados com Deus. Cadê o engajamento? Ah, mas é simples assim? Não estou falando que é simples. É complicado, é difícil? É, mas não é impossível. Falta de engajamento em tudo que a gente faz. A gente não tem compromisso com o horário, a gente não tem compromisso com os outros, a gente não tem compromisso com os relacionamentos, a gente não tem compromisso com o trabalho. E essa falta de engajamento é que arrebenta com todo mundo.
Terceiro ponto, relacionamentos positivos. Interessante que tudo aquilo que é negativo, normalmente, leva as pessoas a uma solidão. Coisas negativas afastam a gente dos relacionamentos. Quando você está pecando, quando você está fazendo uma coisa ruim, quando você quer fazer uma coisa que você sabe que não é boa, normalmente você é levado a uma solidão. Por quê? Porque você quer se isolar. Em compensação, quando a coisa é boa, todas as características boas de um relacionamento nos levam a querer relacionar mais. Um homem não foi criado para ficar só. O homem foi criado para se relacionar. O homem é um ser social, provado. Então, o homem foi criado para estar acompanhado. Um homem sem relacionamento, uma mulher sem relacionamento, perde o sentido da vida. Uma mulher sozinha, um homem sozinho, sem contato com as pessoas, fica extremamente vazio. E a palavra de Deus diz isso. Olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 1:12. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, Paulo já fala assim, olha, eu tenho um privilégio de poder relacionar com vocês segundo a sabedoria, segundo a sinceridade em Deus. Construir relacionamentos saudáveis. Você sabe que muitos dos problemas psicológicos é porque a pessoa pergunta para si mesmo, quem pode me ajudar no que eu estou passando? E a resposta que ele tem é, não sei. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade e não sabe nem para quem liga, não tem um amigo para falar assim, me ajuda. Olha, querido, isso é complicado. Se você tiver um problema às 4 horas da manhã, você tem algum amigo que você pode ligar e você tem certeza que ele vai atender o seu telefone? Se a resposta for não, provavelmente você precisa trabalhar os seus relacionamentos. Provavelmente você está com dificuldades, porque ou alguém telefona para você nesse horário. Relacionamento é quando você pode dividir com o seu amigo, com a pessoa que você ama, com a pessoa que você tem relacionamento tranquilo, toda a dificuldade que você está passando. Porque tem momentos, sabe, querido, que você tão somente precisa um ouvido para te escutar. É você poder falar o seguinte, está difícil, estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade, e está difícil, eu estou precisando desabafar. Os seus ouvidos servem para desabafo de alguém, de algum amigo seu? Ou será que os seus ouvidos estão tão longe dos seus amigos que talvez eles não vão ter nem coragem de te ligar? Sentido, propósito. Tem muita gente morrendo com uma vida sem sentido. Quem não tem propósito não vive, existe. Tem muita gente existindo. Existe porque está vivo. Tem muita gente que não tem propósito na vida, onde que eu quero chegar, sabe? De poder falar assim, Deus, eu quero ser isso para poder abençoar gente nesse sentido. Por que tem gente que quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser psicólogo, quer ser bombeiro, policial? Tem gente que pensa na profissão pelo recurso que ela dá. Tem pais que têm a condição de tentar fazer os filhos desistir daquilo que é a vontade deles, porque aquilo que eles querem não dá dinheiro. Não, filho, não entra nessa não, isso aí é fria. Isso aí você vai ficar assim, mediano, você não vai crescer na vida, porque o salário nunca vai ser bom. Tenta uma profissão melhorzinha, tenta uma profissão que dá mais dinheiro. Pais que instruem os seus filhos pensando no aspecto financeiro, aí depois não sabe por que os filhos vivem frustrados. Tem filho que forma, pega o diploma, joga no colo do pai e da mãe e fala assim, toma, você queria que eu fizesse, está aí. Sai e vai fazer outra coisa. Perdeu 5, 6 anos da sua vida. Simplesmente porque o pai obrigou a fazer alguma coisa. Olha como é que é a nossa mentalidade.
sem sentido. Cadê? Você tem sentido na sua vida? Se alguém perguntasse para você assim, para que você vive? O que você responderia? Ou você simplesmente diria, estou existindo. Até Deus me levar, eu estou existindo. Porque não tem muito propósito na minha vida, não. Como homem de Deus, como mulher de Deus, qual que é o seu propósito? Vir na igreja? Isso não é propósito de vida. Participar de uma reunião? Isso não é propósito de vida. Por que você vem na igreja? Por que você participa de uma reunião de estudo bíblico? Por que você participa de uma reunião de oração? O porquê, a resposta disso é que vai ser o seu propósito. Não por que você vem. Seu propósito não é não vir. Seu propósito é o que você faz quando você vem. Você tem propósito? Qual será o sentido da nossa vida? Por que a gente está aqui? Por que você está aqui hoje? A palavra de Deus diz assim, Paulo de novo, em 2 Tessalonicenses 1:11, fala assim, ó, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Qual que é o seu bom propósito de viver? Qual que é o seu bom propósito de estar aqui? Você não foi criado por acaso, meu querido, pode ter certeza disso. Você não é um simples encontro de um espermatozoide com um óvulo. Foi um acaso. Você foi criado por Deus. Deus te chamou com propósito. E o seu papel diante daquilo que Deus te chamou para fazer é cumpri-lo. Cumprir esse propósito. Ah, mas eu não sou líder, eu não participo da igreja de uma forma assim tão efetiva. Eu não estou falando de papel de liderança, não estou te falando de cargo, estou te falando de vida. Deus te chamou com propósito. E o seu propósito, vivendo, é mostrar que a vida com Deus vale a pena. Quem olha para você, acha isso? Quem olha para você na hora que você está fazendo um negócio, na hora que você está fazendo um comércio, na hora que você está relacionando com as pessoas, na hora que você está no seu lazer, lá dentro de casa, com a família, quando as pessoas olham para você, elas falam assim, opa, esse aí é de Deus mesmo. Ou eles vão olhar para você e pensar assim, ei, sepulcro caiado, bonitinho por fora, fedido por dentro. O que as pessoas vão pensar de nós? Aquilo que fazemos, aquilo que são as nossas atitudes. Será que tudo isso gera sentido? E o último fundamento da psicologia positiva são as realizações, o privilégio de fazer, de realizar, para que muitos possam sair ganhando. Fazer, sabe assim, realizar coisas que fazem as pessoas felizes. Os egoístas fazem coisas só para si mesmo e se dizem felizes. Mas a maior felicidade, por incrível que pareça, não é quando você se sente feliz com algo que você faz. A maior felicidade é quando o fruto do que você faz outros felizes. É ou não é? Quem já fez isso sabe. É muito mais gostoso você ver gente feliz como fruto do que você fez, do que só você sendo feliz, só você tirando proveito daquilo que está sendo feito. Realização é isso. É você poder realizar a obra daquilo que Deus pôs nas suas mãos. E ao realizar essa obra, ver gente que sai ganhando com isso. As nossas ações fazem os outros ganhar. A ação que você ganha e os outros perdem, isso é extremamente interesseiro, é medíocre, é egoísta. Mas ações que fazem com que os outros saiam ganhando, é cumprimento de propósito, é realização. E o próprio Cristo diz lá em João 9:4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Interessante que Jesus fala, realizar a obra daquele que me enviou. Mas ele fala no plural, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Em outras palavras, Cristo está declarando o seguinte, todos nós precisamos realizar a obra do Deus que enviou Jesus, a obra do Todo-Poderoso que enviou seu Filho. Nós precisamos realizar essas obras. Então veja, em tudo aquilo que a psicologia positiva fala, a Bíblia já falava há muito tempo. Antes mesmo que os profissionais da psicologia levantassem essas teorias,
antes mesmo que eles trabalhassem essa bandeira. A palavra de Deus já nos ensina isso. Nos ensina a nos encher daquilo que presta, daquilo que vale verdadeiramente a pena. Deus já nos tem revelado coisas tão fantásticas, tão lindas, tão maravilhosas, sobre como viver, como enfrentar a vida, como superar os nossos problemas, como enfrentar as nossas dificuldades, como, sabe, assumir, olhar de frente para todas as dificuldades pelas quais passamos e expulsarmos tudo aquilo de mal que porventura está acontecendo nas nossas vidas. A palavra de Deus já nos orienta a isso há tanto tempo. Nos enchemos daquilo que é bom, para que a nossa casa não seja preenchida por mais 7 espíritos piores do que o primeiro que já nos perturbava. Vamos encher a nossa casa, queridos, daquilo que vale verdadeiramente a pena. Enche a sua casa com a alegria de Cristo, enche a sua casa com a paz de Jesus, enche a sua casa com o amor de Deus, que faz toda a diferença. Enche a sua paz com a consciência tranquila de que você não está, sabe, ferindo nada daquilo que Deus tem te ensinado. Enche a sua casa, enche o seu coração com aquilo que traz boas realizações, que abençoa pessoas, que faz com que as outras vidas saiam ganhando em relação àquilo que está acontecendo. Porque no final das contas, o que Deus tem chamado a gente a fazer é isso. Então eu queria te perguntar, para a gente terminar. Responda no seu próprio coração com toda a sinceridade. Seus pensamentos, seus sentimentos, as emoções que você tem alimentado a você mesmo, são positivas? Você é alguém engajado naquilo que Deus te chamou a fazer? Ali, firme, agarrado com Deus naquilo que Ele te chamou a fazer? Você se preocupa em relacionar com os outros para que esses outros sejam abençoados? Sua vida tem sentido, tem propósito? E se alguém te perguntasse sobre o seu legado, o que você diria? O que você vai deixar para os seus filhos, para os seus amigos? O que você vai deixar como resultado daquilo que você viveu? Quais foram as suas maiores realizações? Imagina que no dia do seu velório, se alguém chegasse lá e olhasse para você dentro daquele caixão, o que ele diria em relação às suas realizações? Ou será que alguém vai olhar para nós e falar o seguinte: coitado, não fez nada? Não realizou nada, só pensou em si mesmo. O que seria uma resposta para essas perguntas? Porque uma coisa eu sei, meus queridos: os problemas não vão acabar, as doenças continuam por aí, as dificuldades são muitas e provavelmente podem até piorar, mas independente do aspecto externo às nossas vidas, como é que a gente tem enfrentado isso? Se a gente fosse um soldado americano voltando de uma guerra, como é que a gente olharia para as nossas esposas, para os nossos filhos? Como é que a gente voltaria a viver? Carregando os nossos traumas, totalmente afetado, transformado, transtornado pelas coisas tristes que vivemos? Ou mesmo saindo de uma guerra, nós vamos olhar para Jesus e falar assim: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família. E permita que eu seja e continue sendo um homem segundo o seu coração, para levá-los a vida intensa contigo, independente do que a gente está passando e vivendo. Como é que seríamos depois de uma guerra dessa? Baseado em tudo que a Bíblia nos diz, querido, eu queria te lançar um desafio. Imagine que você é esse soldado. Pode estar indo para a guerra ou pode estar voltando da guerra. Como é que você vai tratar as suas coisas? Como é que você vai superar os traumas ou os estresses pós-traumáticos dessa experiência tão complicada que você passou ou vai passar? Uma coisa eu sei: a palavra de Deus nos ensina tudo o que a gente precisa sobre isso. E em nome de Jesus, que você seja uma pessoa que lembre da sua identidade, quem você é, para sabendo quem você é em Cristo, você possa verdadeiramente lutar o bom combate, sabe, guardar a fé e entender que Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu queria orar com você.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque, antes de mais nada, Pai amado, fomos alcançados pela tua maravilhosa graça. A graça salvadora, a graça que transforma as nossas realidades, a graça que nos ensina, Pai, que fomos trazidos a essa terra não simplesmente para existir, mas o Senhor nos deu, ó Deus, toda a condição para vivermos a plenitude da beleza de termos o Senhor como nosso guia, como nosso instrutor, como aquele que nos direciona em todas as coisas. Pai, que saiamos daqui com essa consciência, em nome de Jesus. A consciência de saber, ó Pai amado, que não existe problema maior que o amor do Senhor por nós. Não existe guerra mais dramática, mais crítica que possa ser, que nos afaste da tua presença, Deus amado, porque o que o Senhor opera em nós é muito mais forte, muito mais intenso que qualquer outra coisa. Por isso, ó Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possamos sair, ó Deus, desse lugar, conscientes da importância, Senhor, de encher os nossos corações e as nossas mentes com aquilo que é bom. De estarmos engajados, ó Deus, com toda a nossa força, com toda a nossa garra naquilo que o Senhor tem nos revelado. Que saibamos, ó Deus, a importância dos nossos relacionamentos e possamos cultivar cada um deles cada vez mais no maravilhoso amor do Senhor. Que a nossa vida seja uma vida com propósito, com sentido. E que, ó Deus amado, as nossas realizações não sejam visando nós mesmos, mas que as nossas realizações possam alcançar com graça, com verdade, com ternura, com amor, a vida daqueles que estão à nossa volta. Ó Pai, faça isso nos nossos corações, eu te peço, para que a gente saia daqui, ó Pai, com toda a convicção de quem somos em Ti, e que nada, Pai, por pior que seja, nada vai nos impedir de viver a beleza do Teu amor. Seja assim sobre o Teu povo, seja assim sobre cada um de nós, é o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém.